Olá, tudo bem? O MP na TV está no ar. O assunto de hoje, abuso de autoridade. E o meu convidado aqui no estúdio é o presidente da Associação dos Membros do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Romão Ávila Milhan Júnior. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Valéria. Doutor, nós vamos falar de um assunto assim, que a grosso modo está bombando no país, né? O país inteiro está questionando essa votação a toque de caixa sobre abuso de autoridade. Eu quero começar entendendo, doutor, o que é abuso de autoridade. Esse nome já é meio pesado, né? O que é abuso de autoridade, doutor? Valéria, este projeto de lei de abuso de autoridade, ele estava parado na Câmara dos Deputados há aproximadamente 2 anos. Ele passou por uma discussão no Senado, na legislatura passada, em que ali foram apresentadas algumas normas, né, que disciplinam, de uma maneira geral, o projeto de lei de abuso de autoridade. Tem ali, a grosso modo, seriam para todos os agentes públicos, né, desde o executivo, né, legislativo, o judiciário, membros do Ministério Público, os policiais, mas a grande parte dos seus dispositivos, mais de 90%, ele tem como foco os policiais, promotores e procuradores e integrantes do Poder Judiciário, né? E tem ali um amplo diploma legislativo que abarca condutas que hoje são previstas como infrações administrativas, algumas delas, né, e outras não têm nenhum diploma legal. Nós temos uma lei de 1965. Ela já existia, essa lei já existia. Existe a lei, né, que é de 1965, que é a Lei de Abuso de Autoridade, que ela é mais voltada às atividades dos policiais, por exemplo, mas também abarca todos os agentes públicos, tá? E este projeto de lei estava parado na Câmara dos Deputados há aproximadamente 2 anos. Só uma pergunta, essa lei que era de 66, né, que você diz, 65, ela já era uma lei que precisava de ajuste, porque todo esse tempo aí a gente, quando você tem uma lei, ela precisa ser ajustada, né? Ela caduca. Então, o senhor acha que ela precisava de ajustes? Sim, Valéria, perfeitamente, é a sua observação. Esta lei de abuso de autoridade, ela necessita de uma atualização. Temos este projeto de lei que foi aprovado e também tinha em tramitação na Câmara um projeto de lei que prevê ali as medidas contra a corrupção, né, que foi um projeto de lei de iniciativa popular, e na Câmara dos Deputados teve a inclusão dos dispositivos que prevê o abuso de autoridade de juízes e promotores. Este projeto foi aprovado na Câmara e foi para o Senado. No Senado, nós, junto com os senadores, as associações nacionais de classe, trabalharam em audiências públicas, em reuniões, neste projeto de lei. Isso há 2 anos atrás. Não, este trabalho foi feito agora, este ano. Ah, agora este ano. Este projeto foi aprovado em julho deste ano na CCJ do Senado e depois no plenário do Senado. Entendi. Né? E a argumentação dos senadores foi de que, olha, este projeto foi construído a 7 mãos, junto com as associações nacionais, em audiências públicas, e prevê ali dispositivos que normatizam o abuso de autoridade para juízes e promotores. Este projeto chegou na Câmara, só que, ao invés dos deputados começarem a discutir este projeto de lei, eles tiraram da gaveta um projeto de lei que estava parado lá, que não passou por qualquer debate, audiência pública na Câmara dos Deputados. Entendi. Retiraram este projeto de lei. No mesmo dia, votaram o regime de urgência para tirar da comissão e encaminhar para o plenário, e na mesma data, sem voto nominal, isso é,
sem saber que deputado que votou favorável ou contrário a este projeto de lei, aprovar. Isso foi da noite para o dia, né? Da noite para o dia. Dormiu-se de uma forma e acordou-se de outra. Justamente, né? Valéria. Teve a apresentação do regime de urgência na terça-feira e na quarta-feira votaram o regime de urgência, 2, 3 horas depois votaram este projeto de lei. Vocês se sentiram traídos? Não necessariamente, mas assim, o que a gente esperava era que o projeto de lei que saiu do Senado... Imaginava-se que fosse. O trabalho estava sendo realizado para iniciarmos neste segundo semestre as audiências públicas a respeito daquele projeto de lei que saiu do Senado agora. Com um amadurecimento maior, né, justamente. E ali tem condutas previstas de abuso de autoridade de juízes e promotores especificamente. Só que neste projeto de lei tem também as medidas contra a corrupção. Fizeram um pacotão, na verdade. Ele começou como aquela iniciativa popular das 10 medidas contra a corrupção. Que era do então juiz Moro, né? Isso, feito pela equipe da Lava Jato no primeiro momento, mas teve uma ampla adesão de todos os órgãos, de todos os poderes. Isso foi trabalhado em busca de assinaturas e com essas assinaturas iniciamos o projeto de lei das medidas contra a corrupção, né? E ali na Câmara dos Deputados, no dia da morte do time da Chapecoense, no dia do acidente, incluíram neste projeto de lei que previa somente as medidas contra a corrupção, os crimes de abuso de autoridade de juízes e promotores. Porque o foco estava em outro lugar também. O foco estava em outro lugar. Então este projeto foi para o Senado e lá no Senado nós conseguimos trabalhar com os senadores para evoluirmos, como você disse, né? A necessidade de evolução deste projeto de lei de 1965. Conseguimos ali trabalhar com os senadores e chegamos num consenso, no primeiro momento, daquele projeto de lei que chegou na Câmara. Só que fomos surpreendidos. E com esta surpresa, né, iniciamos esse trabalho de mobilização Brasil afora. Os órgãos integrantes do sistema de justiça, tanto os policiais de todas as frentes, tanto civil quanto militar, federal, quanto os órgãos do Ministério Público, os estaduais, os integrantes da União e os integrantes do Poder Judiciário. Foi uma união nacional, né? Das instituições, né? Foi. E isso nós conseguimos, num primeiro momento, fazer a nível local. Aqui no estado nós tivemos em diversos municípios, os maiores municípios, os agentes integrantes desse sistema de justiça, todos se mobilizaram junto com a sociedade para demonstrar para os deputados, para os senadores e também para o presidente da República o retrocesso que este projeto de lei vai trazer ao combate à corrupção, ao combate à criminalidade e o combate à organização criminosa. Doutora, a gente vive um momento muito especial no país, né? Fala-se tanto em justiça, a gente vive uma Lava Jato aí que está, cada dia mais ela já deve estar na fase quase 60. Então a gente vive um momento muito especial. E quando vem um projeto como esse, a impressão que se dá como cidadão é de um retrocesso muito grande. Vocês têm essa mesma visão? Isso, Valéria. Nós vivemos nessa quadra atual da história, né, com inúmeros agentes políticos, particulares, detentores do poder econômico, presos em razão do trabalho realizado por todos esses agentes do sistema de justiça. Citamos a mais conhecida delas, que é a Operação Lava Jato. Mas não só a Operação Lava Jato. Nós temos um trabalho feito pelos policiais, membros do Ministério Público e Judiciário, no Brasil todo, em inúmeros municípios. Temos operações todos os dias. Todos os dias. Isto feito pelo GAECO, em conjunto, por vezes, do Ministério Público com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, respaldados
por decisões judiciais, né? E isso causou um frisson entre esses detentores que antigamente não eram alcançados por esse sistema de justiça. Então, eles viviam com a impunidade sempre ao seu lado, né? E em razão deste trabalho, percebemos esta reação. E esta reação vem com a tentativa de frear, de restringir o trabalho desses agentes, né? Nós citamos aí, neste projeto de lei, iniciamos lá da atividade de rua dos policiais, né? A proibição do uso de algemas. Passamos num segundo momento para, eventualmente, e hoje o cidadão ele tem um acesso muito grande aos órgãos investigativos. Então, ele consegue, através de um computador na sua casa ou do celular, fazer uma denúncia na ouvidoria do Ministério Público. Consegue fazer uma denúncia no Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Então, se um cidadão percebe que na casa do vizinho tem um crime sendo praticado, por exemplo, por um padrasto em face de um enteado menor, um estupro de vulnerável, por exemplo. Hoje ele tem a possibilidade de, dentro da sua casa, fazer uma denúncia no Disque 100. E essa denúncia vai lá para o delegado de polícia da cidade. Porque não é um crime palpável, é um crime de percepção, né? Justamente. Muitas vezes e por de vezes pura percepção. Ele visualiza aquilo, só que ele não tirou foto, ele não filmou aquele ato. Então ele vai Até fazer para a própria segurança. Ele vai fazer a denúncia, só que nós não poderemos apurar esta denúncia. Por quê? Porque ali não há prova cabal do crime. Isso vai restringir e muito esta investigação. Em complemento, uma eventual denúncia de uma fraude à licitação em um município, em que, por vezes, um servidor público que trabalha ali no órgão, que não queira se identificar e que não vai lá levar provas ao Ministério Público, ele, da sua casa, ele acessa o computador e faz a denúncia na ouvidoria do Ministério Público. Chegando essa denúncia ao promotor de justiça, porque ali não vai ter provas cabais da prática daquela corrupção. Vai ter uma informação. E hoje nós temos mecanismos para iniciar uma investigação. Caso seja identificado ali dentro do procedimento investigativo que aquele fato não ocorreu, ou que não ocorreu daquela forma, ou que não teve a corrupção em si, este procedimento é arquivado. Mas há a possibilidade de investigar. E com este projeto de lei vai restringir por completo esta investigação. Por quê? Porque ela, em regra, ela chega a nós, promotores de justiça, ela não chega com uma prova cabal daquele ilícito. Isso é 99% dos casos. É a grande maioria, né? E ultrapassamos a fase de investigação. Temos processos em curso, por exemplo. O juiz vai e decreta uma prisão preventiva relacionada a um fato cometido por um estuprador, um homicida ou um corrupto. E essa pessoa está presa. Se o Tribunal de Justiça vem e reverte esta decisão, por algum motivo, que ali, dentro daquele colegiado, em 3 desembargadores entenderam que naquele caso específico não era caso de prisão. Esse juiz poderá ficar sujeito ao crime de abuso de autoridade e ser processado por este crime. E vamos além, que pode ocorrer. O juiz decreta a prisão, o Tribunal de Justiça mantém a prisão por esses 3 desembargadores. E em razão dos recursos que temos no nosso sistema processual... Que não são poucos. Este processo vai para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Chega lá, vai ter uma decisão. E o STJ vai e reverte esta decisão. Tanto do juiz quanto dos desembargadores. Todos esses 4 ficarão sujeitos ao crime de abuso de autoridade. Então, vemos o caso que foi anulado agora no STF, da Operação Lava Jato. Nós tivemos uma decisão de primeiro grau, proferida pelo juiz Sérgio Moro à época. Essa decisão foi confirmada pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal. Foi ratificada no STJ. E chegou ao STF. O STF diz, não, isso aqui não tem validade nenhuma. E aí... Como fica?
como fica? Aí todos esses na linha de baixo poderão sofrer o crime de abuso de autoridade, porque lá em cima reverteram essa decisão. Vejam a complexidade e a espada que todos esses agentes do sistema de justiça ficarão sob suas cabeças para praticar a atividade cotidiana que é feita hoje no âmbito das polícias, do Ministério Público e do Judiciário. Doutor, eu vou pedir um intervalo rápido, eu quero entender melhor esse cotidiano, até para o seu João, para a dona Maria que está em casa, saber no que isso vai poder atingir diretamente ao cidadão. Nós voltamos rapidinho.